Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História Antiga. Esta é a nossa última e quarta aula. Nós vamos falar hoje sobre o Império Romano. Eu sou o professor José Osvaldo Henrique Corrêa e vou com vocês nesse último passo dessa nossa jornada aqui. E os romanos, eles são o último assunto das nossas aulas de História Antiga, porque como vocês sabem, os historiadores, nós já falamos sobre isso, para facilitar o estudo, divide a história em períodos, né? Os chamados períodos históricos. E o marco de passagem de um período para o outro é sempre um acontecimento grandioso que transforma profunda e radicalmente a vida das pessoas. E o fim do Império Romano, o declínio, a queda do Império Romano, é um desses fatores que transformaram a vida das pessoas em 476 d.C. E por isso, tem como marco de passagem da Antiguidade, da Idade Antiga, para a Idade Média, ou também conhecido como período feudal, né? Então, os romanos são o nosso assunto da aula de hoje. E para dar início a essa aula de hoje, eu vou fazer um convite ao estudo, ou seja, eu vou convidar vocês a conhecermos os assuntos que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Então, estudaremos as origens de Roma, os períodos da monarquia, da república e do império, as guerras e o surgimento do cristianismo. Então, o que nós chamamos de Roma, Roma Antiga, durou cerca de 1000 anos. Para ser mais preciso, 985 anos. Olha só como a duração do Império Romano, ou melhor, da Roma Antiga, porque não foi só império, é longa, tá? E diferentemente da Hélade dos gregos, né, que era formada por um monte de cidades-estados, a Hélade era uma espécie de confederação que reunia todas as cidades-estado da Grécia Antiga. Roma era uma única cidade que desde o início se preocupava com a questão da organização política. E ao longo de sua história, dessa história bastante longa, de 985 anos, os romanos tiveram 3 formas básicas de organização política, que nós vamos comentar na aula de hoje. A monarquia foi a primeira, depois foi instaurada uma república e, por fim, um império, essa terceira e última forma de governo dos romanos. Bom, então esse é o nosso convite a estudo. Como vocês sabem, no nosso método KLS de ensino, nós temos uma situação geradora de aprendizagem a cada aula e dela decorrem 3 situações problema, assim como consta no livro didático de vocês, que eu já ressaltei aí nas nossas 3 últimas aulas, que é fundamental vocês lerem, acompanharem o livro, porque ele ajuda, ele contribui a aprofundar os conhecimentos sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui na aula de hoje. Obviamente, a aula ela está alinhada com o livro didático, mas não é possível contemplar tudo nesse nosso tempo que está sendo trabalhado no livro didático. Além disso, a leitura do livro ela acaba enriquecendo esse nosso conhecimento compartilhado. Então, nós vamos conhecer agora a nossa situação geradora de aprendizagem. Como professor de história, você deve desenvolver um senso crítico. Então, você vai percebendo aí que as nossas 4 aulas estão todas amarradas, né? Falamos nas 4 aulas sobre senso crítico, ou seja, aquele pensamento reflexivo que se põe a pensar com profundidade esses assuntos. Então, você deve desenvolver o senso crítico frente aos conceitos generalizantes aplicados à história romana e ser capaz de traçar estratégias de ensino sobre esse conteúdo em sala de aula. Então vejam só, sempre também trazendo alguns aspectos aqui nessa problematização, da importância de você levar esse conhecimento posteriormente para a sala de aula quando você estiver trabalhando como um historiador, como professor de história. Então, esse tipo de problematização aqui que está sendo colocado para vocês na situação geradora de aprendizagem, ele foi retirado do livro didático também, e você pode perceber que, mais uma vez, se fala sobre generalização.
né? Generalizar, pessoal, é como você se afastar, olhar de longe, a ponto de perceber apenas algumas semelhanças. Um exemplo disso é uma frase que as mulheres costumam dizer muito, um exemplo de generalização. Homem é tudo igual. Vocês já ouviram ou falaram isso, né? Isso é uma forma de generalização, porque quando você diz que os homens são todos iguais, você apaga as diferenças que existem de fato entre cada um deles, né? Porque nós sabemos que existem bilhões de homens no mundo e nenhum deles é igual ao outro. Essa fala é uma generalização, é um afastamento que acaba tentando observar só as semelhanças. Tá? Então, esse conceito de generalização, ele é importante, ele é apresentado para nós a partir deste livro aqui, que é o livro do Norberto Luiz Guarinello, livro História Antiga, que ele é usado como base do nosso livro didático. Então, a metodologia da generalização ela é apresentada nesse livro. Recomendo vocês a leitura dele também, é um livro que não é muito longo, gostoso de ler e que apresenta a generalização como essa possibilidade de enxergar fatores gerais na história antiga. Então, esse olhar mais afastado, que procura perceber, diante da multiplicidade, aqueles fatores que são semelhantes. É claro que esse conceito ele tem que ser usado, como nós ressaltamos aqui em todas as aulas, de maneira problematizada, tá certo? Então, agora, eu vou convidar vocês para assistirem um vídeo que vai amarrar essa situação geradora de aprendizagem aos nossos conteúdos. Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, vamos agora conhecer a primeira situação problema da aula de hoje. Vamos ao quadro. Vamos lá, como professor de História, você deve pensar em uma aula que trate dos aspectos da história política da Roma Antiga e que possa também explorar fontes cinematográficas e literárias a respeito do personagem da história romana, como Júlio César, personagens como este. Então, o que a situação problema está propondo aqui é a possibilidade de trabalhar em sala de aula com materiais didáticos, né, como filmes e textos literários referentes à movimentada história política da Roma Antiga. Então, nesse sentido, o livro didático de vocês apresenta como exemplos a serem trabalhados algumas obras clássicas de literatura, como, por exemplo, obra escrita pelo italiano Dante Alighieri e obra escrita pelo inglês William Shakespeare, que
tratam, né, esses autores, eles dramatizaram aí a vida desse personagem muito famoso da história política romana, Júlio César. E existem, obviamente, muitas outras fontes que podem ser levadas para a sala de aula para tentar aproximar os alunos desses conteúdos de história antiga. Bom, pessoal, era muito comum aos povos da antiguidade criarem mitos e lendas, tentando trazer para o presente um passado glorioso, né? Tentando recriar as suas origens. Sobre Roma Antiga, existiam várias lendas que tentavam contar as origens da cidade. Uma delas remete a um personagem chamado Enéas. Enéas, que era um guerreiro troiano, né? Aquele povo mesmo que lutou contra os gregos, né, na famosa Guerra de Troia. Durante a Guerra de Troia, Enéas foi incumbido de levar as pessoas que sobreviveram para um lugar seguro e lá fundar uma cidade. Essa história ela é contada nessa obra aqui, chamada Eneida. Não se preocupem com a visualização da capa, porque no final da aula eu vou apresentar para vocês. Esse livro que é um clássico da literatura mundial, escrita por Virgílio. Virgílio, que conheceu um imperador e foi financiada por um imperador romano, inclusive, famoso Otávio. Nessa história, nesse livro, é contada a trajetória do Enéas, tá? Ao qual se atribui as origens de Roma. E uma outra, e talvez mais famosa história, é a história de que Roma foi fundada por Rômulo. Vamos ao quadro. Então, essa história vocês já devem ter ouvido falar. Esta imagem aqui que aparece na tela para vocês, ela é emblemática. E de acordo com esta lenda de origem romana, o Rômulo e o seu irmão Remo, esses que foram representados aqui mamando na teta da loba, eles eram descendentes de um rei etrusco. Os etruscos, pessoal, eram um povo mais antigo que já habitava aquela região ali, onde hoje é a cidade de Roma, tá? Só que aconteceu o seguinte, o Rômulo e o Remo, ainda recém-nascidos, eles foram abandonados pela mãe, que foi obrigada a virar sacerdotisa. E eles foram abandonados na beira de um famoso rio, que passa pela cidade de Roma, que é o rio Tibre, né? E depois, essas crianças elas foram achadas por uma loba, segundo a lenda, e foram cuidadas e amamentadas por essa loba. E depois disso, um casal de pastores que passava por ali viu, resgatou essas crianças e cuidaram dessas crianças. Só que quando eles viraram adultos, eles receberam terras para fundar uma cidade. Só que aí houve um desentendimento, uma briga entre os dois irmãos, e o Rômulo acabou matando o Remo e fundando sozinho a cidade que ele chamou de Roma. Tá? Então essa é uma das lendas aí bem famosas sobre as origens de Roma. E essa loba que aparece nessa imagem aqui, uma estátua, é chamada de loba capitolina. Por quê? Porque Capitolina era uma região de Roma onde essas crianças foram achadas junto da loba. Tá? Então é o seguinte, apesar de a fundação de Roma em 753 a.C. estar envolta em mitos e lendas, sabe-se que a formação cultural do povo romano deveu-se principalmente a grupos como os etruscos e gregos, que ocuparam diferentes regiões de onde hoje é a Itália entre os séculos 7 e 6 a.C., mas não foram só os gregos e os etruscos, como vocês podem observar junto comigo aqui neste mapa. Esse é um mapa que representa a Península Itálica. Eu já expliquei para vocês o que é península. São esses braços que saem do continente, né? Esses braços de terra. A Península Itálica, essa que está sendo apresentada e colorida para vocês. Esse é um mapa que retrata ela, então, no século 8 antes de Cristo, época da fundação de Roma, da cidade de Roma. Então, nessa época, essa região aqui, que como nos indica a legenda,
era a chamada região do Lácio, ela era habitada por diferentes povos e mais tarde esses povos acabaram se unindo e deram origem ao que a gente chama de civilização romana. Então, entre esses povos, além dos gregos e dos etruscos, que eu já citei para vocês, né, os gregos que habitavam mais a região sul aqui e os etruscos mais a região norte, haviam também os italiotas. Os italiotas eram um povo formado pelos chamados latinos e pelos chamados sabinos. Então, a união desses povos formou o que a gente chama de civilização romana. E, pessoal, não se conhece precisamente, com detalhes, a fundação histórica da cidade de Roma, mas ela foi fundada nessa região aqui que está demarcado em pontilhado, nessa época que eu estou dizendo para vocês, no século 8 a.C., e a partir da união desses povos que eu estou citando aqui para vocês. E logo, rapidinho, essa cidade que começou com uma povoação, ela se desenvolveu, ela cresceu e deixou de ser uma povoação para virar uma cidade que prosperou de um jeito muito rápido, né? Rapidamente já era uma cidade urbanizada, com calçada, com fortificação, com sistema de esgoto e com a língua dos latinos demarcada como a língua corrente. E olha só, eu estou falando para vocês deste período aqui, olha, o primeiro período da história romana na Antiguidade. Então, mais uma vez aqui nós vamos fazer esse exercício de divisão da história em períodos. Eu acabei de descrever para vocês aspectos da fundação da Roma Antiga que fazem parte do primeiro período que nós chamamos de período monárquico. Então, olha só, esses períodos, eles estão nomeados de acordo com as formas de governo, tá? Então, é nesse período aqui que marca o início da história romana. E o período monárquico, ele vai de 753 a 509 a.C., e nesse período, o rei exercia o controle administrativo, judicial, militar e religioso. Então veja só que esse monarca ele concentrava bastante poder em suas mãos. E desde essa época, a sociedade romana ela começava a se dividir em 4 grupos principais. O primeiro desses grupos eram os patrícios. Patrício, gente, significa aquele como os pais. Por quê? Porque os patrícios se diziam descendentes dos antigos chefes de família que fundaram a cidade de Roma. Então, as palavras país, pátria, elas vêm desse significado aqui, desse sentido, né? Então, os patrícios, eles eram os únicos que participavam das decisões políticas nesse período. Um segundo grupo, também muito importante na história de Roma Antiga, foram os plebeus. Nós vamos ouvir falar mais dos plebeus na aula de hoje. Os plebeus eram trabalhadores, agricultores, artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, e grande parte deles era descendente de famílias estrangeiras, não daqueles propriamente que fundaram a cidade. E durante a monarquia, eles não tinham direito à participação política. O terceiro grupo é o grupo dos clientes. Quem eram os clientes? Era uma camada intermediária que era constituída basicamente por plebeus que viviam sob a proteção dos patrícios, por isso que se chama clientes, né? Pessoas que estavam sob proteção desse outro grupo, e geralmente eram plebeus, mas plebeus que não tinham tanta autonomia assim. E por fim, o quarto grupo eram os escravos. Escravos que na Roma Antiga eram obtidos sobretudo por meio das guerras de conquista, tá? Durante o período monárquico, existiam 7 reis que revezaram no poder. E esse sistema, ele durou até esse ano aqui, ó, 1509 a.C.
a monarquia ela acabou, olha só que engraçado, quando os patrícios, essa camada superior dessa sociedade monárquica em Roma Antiga, ela se revoltou contra um rei chamado Tarquínio II. Por que os patrícios se revoltaram contra o Tarquínio II? Porque ele tinha permitido aos plebeus maior participação política. E aí, descontentes com isso, os patrícios, eles expulsaram o rei da cidade, eles derrubaram a monarquia e implantaram uma república em Roma. E com isso, pessoal, a gente pode ver que a república, ela tem na história da sua formação, desde os tempos romanos, uma questão de interesses exclusivos, né? A república, que obviamente o seu sentido se transformou ao longo do tempo, mas que é um sistema de governo bastante valorizado hoje em dia. Tá? Bom, durante a república, que vai de 509 a 31 a.C., os romanos conquistaram povos vizinhos e expandiram o seu território. E a República Romana, ela se encerra com a subida de Otávio ao poder, Otávio Augusto, que se tornou imperador de Roma e deu fim à República. Tá? E aí ele dá início ao período imperial, que eu dividi aqui em dois, o Alto Império e o Baixo Império. Durante o Alto Império, Roma atingiu a sua máxima extensão territorial, isso aqui já por volta do ano 120 depois de Cristo. Havia estradas que interligavam a capital do Império às províncias mais distantes. E durante o Baixo Império, que é o período onde o Império Romano ele começa a entrar em crise, né, se intensifica a invasão dos chamados povos germânicos. Então nós vamos começar a explorar agora aspectos da República e do Império Romano. E para começar falando sobre isso, eu quero mostrar para vocês os principais cargos que existiam na República Romana. A organização republicana da Roma Antiga era muito bem estruturada, muito bem dividida. Haviam setores políticos responsáveis por particularidades e havia separações bem claras entre eles. Então, eu trouxe uma tabela para mostrar para vocês como se organizavam esses esquemas. Vamos ao quadro. Então, olhem comigo os principais cargos da República Romana. Eu vou começar de baixo para cima. Tá? Nós tínhamos a Assembleia Tribal, que aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e eram responsáveis por eleger esses magistrados inferiores, que eram chamados de edis, questores e tribunos. Já nós vamos ver cada um desses cargos de magistrados, tá? Depois, nós tínhamos um outro órgão chamado Assembleia Curial. Qual que era a responsabilidade, a atribuição dessa chamada Assembleia Curial? Ela tratava principalmente de assuntos ligados aos cultos religiosos. Então não se apeguem muito a essas particularidades, eu só preciso que vocês percebam como a organização política ela era já bem racionalizada entre os romanos. Nós tínhamos também a Assembleia Centurial, que tratava dos assuntos relacionados à guerra, aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e elegia os chamados magistrados superiores, ou cônsules, pretores e censores. E, por último, nós tínhamos a mais respeitada instituição romana, o famoso Senado. O Senado era o principal órgão da República Romana e ele era responsável por fiscalizar a ação dos magistrados e dos administradores das províncias conquistadas por Roma. Olha só, eu já citei em uma aula aqui que o império é que tem a característica de expandir o seu território. Mas no caso dos romanos, essa expansão territorial ela já começou a ser realizada já durante a República. Tá? Então, o período republicano de Roma ele foi muito importante. Essa imagem aqui na tela de vocês
é do Cícero. O Cícero, ele foi um dos mais famosos membros do Senado romano, né? Ele foi um dos mais atuantes membros do Senado romano. Além de político, ele era advogado, ele era orador e ele contribuiu muito para o campo da filosofia, da retórica, da língua latina. Os textos que ele escreveu são acessíveis hoje para nós, é só vocês procurarem na internet. Sobretudo, os discursos que ele fazia no Senado são discursos brilhantes, né? E o Cícero, então, ele é um dos grandes representantes desse pensamento político da Roma Antiga. Nós falamos dos órgãos, agora vamos falar dos cargos. Então, vamos trocar, não são órgãos, são os principais cargos da administração republicana. E eu vou começar de novo, de baixo para cima, dos órgãos, vamos dizer assim, mais fracos até chegar ao mais forte, tá? Então, o primeiro cargo que eu vou citar para vocês é o cargo de tribuno da plebe. Os tribunos da plebe, eles defendiam os interesses da plebe no Senado romano, aquele grupo que eu acabei de explicar para vocês. Dois famosos tribunos da plebe foram os irmãos Graco, o Tibério e o Caio Graco. Esses dois irmãos que tiveram um papel muito importante na tentativa de implementar reforma agrária na Roma Antiga. Mas apesar da sua luta longa, eles não tiveram muito sucesso, porque eles acabaram sucumbindo ao poder da aristocracia romana. Tá? Mas foram dois dos mais importantes representantes desse grupo social que nós chamamos de plebe. Então, os tribunos, eles eram escolhidos dentre aquela vasta multidão para representá-los diante do Senado. Um outro cargo é o cargo de questor, que cuidava do tesouro público e da arrecadação de impostos. Depois nós tínhamos o edil, que era o inspetor responsável pelo funcionamento e conservação dos edifícios públicos. Nós tínhamos o ditador, que é uma palavra um pouco diferente, tinha um significado um pouco diferente naquela época em relação ao que tem hoje, né? Por quê? Porque o ditador, ele era eleito pelo Senado em situações de crise. E ele assumia a administração do Estado e o comando do Exército por um curto período de tempo, até a situação se acalmar, né? A situação política se acalmar. Então, o ditador era aquele que possuía pulso firme, força e que assumia o poder por um curto período de tempo. Nós tínhamos também o censor, que era aquele que calculava a riqueza dos cidadãos e decidia também quem podia fazer parte do Senado. Nós tínhamos o pretor, que era aquele que administrava a justiça, e, por fim, o cônsul, né? Que eram os principais magistrados romanos, aqueles que presidiam o Senado e comandavam um exército em caso de guerra. Então, pessoal, os romanos, eles não faziam uma distinção muito clara entre moral, entre política e entre economia. Eles olhavam as coisas de um ponto de vista mais abrangente, como se tudo isso fizesse parte do que a gente chama de corpo social, de sociedade, né? O que reflete um pouco a natureza pessoal e coletiva dos romanos, né? Só que apesar disso, apesar de não haver essa distinção muito clara, olhando essa tabela e lembrando da tabela anterior, a gente pode perceber como as instituições romanas, elas eram organizadas e tinham funções muito bem definidas, né? E essas instituições, elas se baseavam tanto nos valores tradicionais, porque os romanos, eles valorizavam muito os costumes e a tradição, quanto também nas normas jurídicas. E por falar em normas jurídicas, os romanos, eles foram muito importantes nessa área, nesse campo, né? Os romanos, eles desenvolveram as chamadas Leis das 12 Tábuas. Foi o primeiro código de leis escrito que vigorou em Roma. Ele foi um apanhado da tradição oral
né, dos costumes e hábitos dos romanos, que foi escrito e que foi disponibilizado para os cidadãos para que eles seguissem. E desse código, chamado Lei das 12 Tábuas, se originou depois um dos mais importantes compêndios jurídicos, uma das mais importantes criações da história do direito mundial, que é o chamado direito civil, corpo do direito civil. E nós vamos agora tentar entender um pouco melhor qual o sentido e qual a importância desse direito civil que os romanos criaram. Vamos ao quadro. Então, o direito romano, ele fazia uma distinção entre o direito público e entre o direito privado. E o primeiro, esse direito público, ele se relacionava, como já o nome diz, né, a organização política do Estado e a manutenção da ordem pública. Já o segundo, esse direito privado, ele servia para regular a relação entre as pessoas e o interesse individual das pessoas. E no âmbito do direito privado, haviam algumas subdivisões. E as três principais subdivisões desse direito privado, eu vou mostrar agora para vocês. A primeira subdivisão é o que nós chamamos de direito civil, que talvez seja o legado jurídico mais importante deixado pelos romanos. O direito civil, ele orientava a vida jurídica dos cidadãos romanos e era muito parecido com o nosso direito civil atual. O que o direito civil faz? Ele estabelece regras para a assinatura e o estabelecimento de contratos, né? De certa maneira, o direito civil acaba regulando todas ou quase todas as burocracias da nossa vida cotidiana, né? O que a gente vai fazer no cartório, o que a gente assina quando vai alugar um apartamento ou quando vai vender algum imóvel, tudo isso é ditado pelas leis do direito civil. Tá? Além do direito civil, nós temos também o direito das gentes, que eram leis de maior amplitude, que englobava outros povos que viviam sob o domínio romano, e não apenas lá os patrícios, né? E nós tínhamos também o chamado direito natural, que era o direito comum a todos os homens, mesmo que vivessem fora do território romano. Porque, como nós sabemos, né, os romanos eles ampliam bastante o seu território e eles acabam legando as suas leis, as suas regras de convivência a todos os povos com os quais eles se relacionam, tá? Em maior ou em menor medida. Então, essas leis romanas, pessoal, elas serviram de base para muitos códigos de lei. Vocês sabem que ainda hoje o direito romano é estudado em muitas instituições de ensino, sobretudo nos cursos de direito. A língua latina, ela acabou se cruzando bastante com esse direito romano da antiguidade. Então, muitas expressões que nós utilizamos hoje em dia são expressões que têm origem no direito romano, e além disso, esse direito civil, ele acabou sendo um grande legado para o nosso cotidiano, né? Como eu disse, muitas das nossas relações, elas estão e são baseadas nessa estrutura de leis que regula basicamente o que nós chamamos de burocracias. Então, dito isto, nós vamos agora ver uma possível resolução da situação problema 1. Vamos ao quadro. Então, filmes, séries ou obras literárias, quando bem trabalhadas, podem ser ferramentas de grande valor para incrementar uma aula sobre a história romana. Então, como eu havia dito a vocês, muitos materiais atuais acabaram representando esses aspectos da história antiga de Roma, porque são histórias realmente fascinantes, né? Vejam só, durante o período republicano, no final dele, Roma passava por uma crise muito grande, né? Por quê? Porque os plebeus estavam tentando ampliar o seu poder, o exército estava ganhando força, e nesse sentido, né, as estruturas, o Senado acabou tendo o seu poder diminuído. E aí, para tentar
reorganizar as coisas, aparece um general, um militar, que participou de várias campanhas de conquistas de território fora do chamado território romano, né? Sobretudo na região que nós chamamos de Gália, que atualmente faz parte ali do território francês. Eu estou falando de um personagem chamado Júlio César. E aí, o Júlio César ele começa a atrair para si cada vez mais poder. Primeiro, ele começa a governar Roma junto com outras pessoas, junto com Pompeu e Crasso, que eram líderes do Senado, mas aos poucos ele vai afastando essas pessoas do poder e tomando esse poder para si. E ele assume o título de ditador romano. Por quê? Porque segundo ele, segundo Júlio César, ele queria organizar a situação política, acalmar um pouco os ânimos da plebe e, aos poucos, ir devolvendo gradativamente o poder ao Senado. O Senado que era composto pela elite da sociedade. Mas vejam só, de repente, um conchavo é armado entre os senadores e o Júlio César é assassinado dentro do Senado, dentro da instituição. Olha só que, para nós hoje em dia, nesse cenário turbulento da política brasileira, isso é um absurdo, né? É uma coisa realmente grandiosa. E os filmes, as séries, a literatura se aproveitou dessas situações bastante singulares da história da Antiguidade Romana para explorar aí esses aspectos. Então, você, como professor de História futuramente, você pode se utilizar desses materiais para tentar aproximar os alunos desses conteúdos. Vamos ao vídeo. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então vamos para a nossa segunda situação-problema. Você, como professor de História, além de tratar das características gerais da formação do Império sob o governo de Augusto, então é um novo nome que nos aparece aqui, ele foi o primeiro imperador romano, também poderá abordar temas como os espetáculos de gladiadores e a importância do Coliseu. Então vejam só, pessoal, nós estamos propondo aqui que você, além de assuntos políticos, fale também sobre assuntos culturais. Mas eu quero reforçar aqui a ascensão do chamado Otávio Augusto ao poder e a formação do que a gente chama de Império Romano. Então, como eu tinha dito para vocês, nesse contexto de crescimento do poder político da plebe, a plebe que começou a reivindicar com muita força a maior participação política e também várias reformas que beneficiassem eles, isso fez com que a política romana, que já estava em transformação, passasse a depender cada vez mais do apoio da plebe e também do apoio do exército. O exército ele começa a ter aqui um papel muito importante na história de Roma Antiga. Por quê? Porque diante dessas campanhas de expansão do território, aqueles nobres romanos que possuem exército sob seu poder, começam a exercer aí maior força política. Tá? Então, diante desse cenário caótico, onde o poder do Senado estava diminuindo, estava se reduzindo, surge a figura do famoso Júlio César. O Júlio César, que era um político, um líder militar, que se tornou ditador, como eu falei, centralizou o poder em suas mãos, ele acabou atraindo aí a atenção do Senado. O Senado, de certo modo, temia que o Júlio César não largasse mais o osso, que ele não abandonasse mais o poder. Então, o governo do Júlio César, ele durou só 2 anos.
Porque os senadores, eles assassinaram o Júlio César a facadas, a punhaladas dentro do próprio Senado, como eu falei para vocês. Tudo isso com a desculpa de restaurar o poder do Senado, só que o tiro acabou saindo pela culatra. Porque dentro desse cenário político conturbado, um jovem, mas bem articulado, político romano, ele acabou derrotando todos os seus concorrentes, ele acabou assumindo o poder e deu fim à República Romana, né, onde os senadores, essa elite romana, mandava e desmandava. Então nós vamos falar agora do governo do Otávio Augusto. Né? O Otávio Augusto, que é esse representado aí na imagem na tela de vocês, ele foi imperador de Roma entre os anos de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Nesse período, muitas obras públicas foram construídas, como aquedutos, templos, teatros e termas, e além disso houve um grande desenvolvimento no campo das artes, principalmente da literatura. Aquele livro que eu mostrei para vocês, a Eneida, ela foi escrita a pedido do próprio Otávio Augusto, né? Ele encomendou essa obra do escritor Virgílio e financiou essa obra. O Otávio Augusto tinha um amigo chamado Mecena. O Mecena, ele gostava muito do campo do mundo das artes. E ele ajudava e pedia também para o imperador ajudar a financiar os artistas. Então, é daí que surge o termo mecenato, né? Para simbolizar, para significar aqueles artistas que são financiados para poderem executar o seu trabalho com maior tranquilidade. São dessa época, por exemplo, os escritores Horácio, o Virgílio, que eu citei aqui, o escritor da Eneida, e também Tito Livio. E desde do início desse período do Império, Roma viveu um período de muita estabilidade política, o que não ocorria desde o final do período republicano, né? O Otávio, ele quando concentra o poder de imperador, ele consegue realmente acalmar os ânimos, né? Porque, obviamente, ele tem o poder total em suas mãos, né? Mas o governo, o início desse governo dele, deu origem ao que nós chamamos de Pax Romana. Pax Romana foi um período de grande desenvolvimento político, de grande desenvolvimento econômico e social, e também caracterizado pela ausência de grandes guerras, que eram muito frequentes durante o período republicano, sobretudo aquelas guerras de conquista e de expansão territorial. E nesse período, o Império ele acabou assegurando a sua hegemonia em todos os territórios que ele havia conquistado durante a fase de expansão na República, além de conquistar outras áreas, como a Britânia. Britânia, pessoal, que são aquelas ilhas que formam hoje em dia o Reino Unido, né? Vejam só, o Império Romano ele chegou até onde hoje fica a Inglaterra. A Pax Romana, a paz romana, que significa isso, durou quase 2 séculos, até a morte do imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio, reconhecido por ser um imperador bastante sábio, filósofo também, que morreu em 180 depois de Cristo. Então, vocês conseguem perceber, então, que Otávio Augusto, depois que assumiu o poder, trouxe tranquilidade, trouxe uma nova forma política de organização do governo e conseguiu trazer um longo período de paz a Roma. Então, observando esse mapa comigo aqui, que é um mapa de mais ou menos 120 depois de Cristo, que é um mapa que mostra quando o Império Romano atingiu a sua maior extensão, né? O maior tamanho, os limites, as fronteiras até onde ele chegou. Ele chegou a 3 continentes, pessoal. O norte da África, a Ásia, além da Europa, onde se originou, né? Então, esse crescimento, ele acabou também contribuindo
para uma expansão econômica, né? E permitiu que o Império Romano dominasse todo o comércio aqui dessa região também. Só que é o seguinte, uma coisa é preciso deixar clara. Apesar de os romanos dominarem todo esse território, eles tinham o hábito de permitir que os povos dominados continuassem a existir e ter uma certa autonomia, inclusive uma autonomia cultural, desde que pagassem impostos para os romanos. Isso aconteceu, por exemplo, nessa famosa província aqui do Oriente Médio, a chamada província da Judéia. Habitavam nessa província, basicamente, povos de origem hebraica, né? Esses povos que tinham como religião o judaísmo. E os romanos permitiam, eles faziam acordos com os chefes locais para evitar muitos problemas e permitiam que esses chefes locais continuassem exercendo poder. Só que mesmo assim esses chefes, eles se submetiam às autoridades romanas e tinham que pagar também tributos aos romanos, tá certo? Então, foi, por exemplo, na província da Judéia que vai surgir um outro importante personagem da história romana que nós conhecemos pelo nome de Jesus. Mas já eu vou tocar nesse assunto. Eu quero que vocês agora leiam comigo esse texto para a gente entender como Roma enriquecia nesse processo de expansão territorial. Então vamos lá. O Estado romano recebeu um afluxo de capitais sem precedentes na sua história. Saques, indenizações pagas pelos povos submetidos, que é isso que eu falei para vocês, impostos regularmente cobrados nas províncias e também a exploração de jazidas minerais, canalizaram para a Península Itálica imensos volumes de capital. O que esse texto está dizendo para nós? Que na medida em que o Império Romano ele se expande e conquista outros povos, ele acaba trazendo muita riqueza para a capital ou para a Península Itálica, né? Então, muito dinheiro acaba entrando nos cofres do governo e esse dinheiro ele é utilizado para muitas coisas, inclusive para o desenvolvimento urbano da cidade. E falando nisso, nós vamos ver agora algumas das principais características da economia romana. Então, por toda a sua história, a economia agrária ela acabou predominando na história de Roma, mesmo com a ascensão, com o desenvolvimento da cidade, da capital, né? E as terras, elas tinham uma importância fundamental nessa história romana. E isso é muito engraçado, que nós conseguimos observar isso em alguns filmes e em algumas séries. Para quem já assistiu o famoso Gladiador, ou para quem já assistiu uma série chamada Roma, a gente consegue ver dois dos principais personagens, né? O Maximus, o gladiador, e na série Roma, o Pulo, que era um soldado, eles sonham durante o filme e a série inteira em se aposentar e ganhar um punhado de terra para poder cuidar, para poder plantar. Então essa característica da terra como base da riqueza da sociedade, ela vai se intensificar também após o final desse período da antiguidade, né? Vai se intensificar na chamada Idade Média. Então, a história romana ela também foi marcada pela extensão territorial, né, que consequentemente acarreta uma extensão econômica, e nesse processo de expansão, as novas terras que eram conquistadas, elas eram repartidas principalmente entre os nobres, e isso acabava gerando uma concentração de terras, uma concentração fundiária. Isso levou ao aumento do trabalho escravo e aumento da arrecadação de impostos, né? E acabou gradativamente intensificando a utilização da moeda. E ocorreu também com isso, com essa concentração fundiária, a especialização produtiva regional. O que isso significa? Que cada região, que cada grande propriedade passou a se especializar na produção de um produto específico, né? Como o azeite ou a cerâmica, o vinho, por exemplo, né? E, por fim, agora eu quero que vocês prestem atenção nesse último elemento que é muito importante, o colonato. Por quê? Porque como a extensão de Roma ficou muito grande,
a economia escravista, ela precisava cada vez mais de mão de obra. E nesse cenário, como é que você consegue mão de obra? Mão de obra escrava, crescendo o seu território e conquistando prisioneiros para servirem como escravos. Então, nesse momento, a principal fonte de escravos era essa guerra de conquista. E por isso o império precisava estar constantemente crescendo, constantemente se expandindo, sobretudo para abastecer esses latifúndios. Tá? Só que o que acontece? No século III depois de Cristo, o império chegou ao seu limite máximo, como nós acabamos de ver nesse mapa, né, na tela anterior. Então, como estava cada vez mais difícil conseguir escravos, os latifúndios eles começaram a pensar em opções para continuar garantindo a produtividade. E por isso, o que o governo começou a fazer? Ele começou a dar lote de terras para o escravo, junto com a sua família, começar a produzir. Né? Eles ficavam, obviamente, com uma pequena parte, a maior parte do que eles produziam iam para o governo ou iam para os seus donos, né? E esse processo de doação de terras acabou recebendo o nome de colonato. Então, os escravos eles se tornaram colonos das terras. E esse sistema ele mostra duas coisas, basicamente. A primeira é a crise do sistema escravista romano. E a segunda, o que ele mostra são as características básicas do sistema servil, que durante a Idade Média vai substituir a escravidão. Tá? Um último aspecto destas questões econômicas e sociais que eu quero destacar para vocês nessa situação problema 2, se refere a esta política cultural que nós conhecemos como pão e circo, né? Essa expressão, ela foi cunhada, ela foi criada pelo poeta romano Juvenal. Juvenal que criou essa expressão pão e circo para se referir à política do governo de distribuição de pão, literalmente, ou de trigo também, para a população pobre. E também a realização de espetáculos, como esse que está sendo representado aqui, né, a luta de gladiadores, ou às vezes corridas de carros chamados bigas, né, porque tinham duas rodas, ou outros espetáculos ainda. Né. Então, segundo o Juvenal, essa política do pão e circo, ela servia sobretudo para tentar conter as revoltas da plebe, né, as revoltas populares. Então, no século II, os imperadores romanos criaram um grande número de feriados e adotaram uma política conhecida como pão e circo. Dessa maneira, o governante promovia sua própria imagem e mantinha a população sob controle, evitando reivindicações e revoltas. E essa temática ela é uma das mais famosas, né, nessas fontes cinematográficas ou literárias. É muito conhecido, talvez vocês já tenham assistido o filme chamado Espartacus, que mostra a rebelião de um gladiador. O filme Gladiador também, que eu já citei aqui, ele mostra um pouco as cenas, umas cenas muito interessantes de como era o dia a dia de um gladiador, esse personagem central nesta diversão da plebe. Então, eram diversões bastante violentas, né? As pessoas se reuniam em estádios, como o Coliseu, por exemplo, para assistir, para se divertir com esses espetáculos, né? Muitas vezes o próprio imperador ou políticos do Senado iam também participar dessas festividades. Então, atraíam bastante a atenção da população, que se divertia e também recebia do governo a alimentação. Isso ajudava a acalmar os ânimos políticos, né? Sobretudo para o governo poder ter a tranquilidade de executar várias das suas ações políticas. Então, este é um dos fatores culturais mais destacáveis da antiga história de Roma. Tá? E aí, dito isto, nós vamos tentar resolver a nossa situação problema 2. Além de abordar assuntos referentes aos aspectos políticos e econômicos, o enfoque cultural, ele contribui também
para aumentar o interesse dos alunos em relação ao conteúdo. É isso que eu falei para vocês, né? Não que você, quando estiver em sala de aula, precise só falar de aspectos culturais, para os alunos se sentirem interessados. Não é isso que eu estou dizendo. O que o livro didático nos apresenta, e eu estou transmitindo para vocês, é que estes aspectos são um pontapé para atrair a atenção dos alunos e fazer links com esses outros aspectos, né? Aspectos políticos e econômicos também da história de Roma Antiga. A abordagem de aspectos culturais pode ser feita com auxílio de fontes mais próximas aos alunos, como produções cinematográficas, né, filmes e séries, ou também jogos. Hoje em dia, né, existem vários jogos de tabuleiro, jogos de videogame, que procuram também retratar aí um cenário de Roma Antiga. Então você pode, desde que bem problematizado, levar essas produções para a sala de aula para tentar atrair a atenção do aluno e você conseguir captá-los para trabalhar assuntos de outras ordens também, assuntos de ordem política e assuntos de ordem econômica, que nós sabemos que são muito importantes para a compreensão da história de Roma Antiga na Antiguidade. E a partir disso eu quero que vocês vejam o próximo vídeo. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos conhecer então a nossa terceira situação-problema. Terceira e última, que diz o seguinte: como professor de história, você pode propor aulas que consigam tanto explicar algumas das teorias que envolvem o fim do Império Romano, como também reforçar o aspecto de que grandes eventos históricos apenas podem ser explicados por meio da combinação de diversos fatores. Ou seja, nessa segunda parte do texto, cabe a problematização das generalizações. Pessoal, eu preciso, antes de retomar, falar um pouquinho para vocês sobre o cristianismo. O cristianismo, que segundo alguns historiadores, foi um dos fatores principais que contribuíram para o fim do chamado Império Romano. Então vamos entender um pouco essa situação. Nós estamos no período imperial, tá? Roma, ela chega a 3 continentes, o Império Romano domina 3 continentes, e uma das províncias dominadas pelos romanos é a famosa Judéia. Lá, como eu disse para vocês, um povo predominantemente hebreu, de religião judaica, e surge nessa comunidade uma figura chamada Jesus. Jesus era um judeu, né, que ia para a sinagoga sempre fazer a leitura dos textos sagrados judaicos, mas que aos poucos começou a apresentar algumas novidades ideológicas em relação à religião judaica. E Jesus começa a se tornar muito popular nessa província, né, a província da Judéia, começa a atrair uma multidão de pessoas, sobretudo aquelas pessoas que se encontravam mais excluídas da comunidade judaica, da comunidade política da Judéia, né, porque o discurso dele se dirige principalmente para os excluídos, né, que ele tenta dar uma valorização, e claro, os excluídos que não tinham voz, não eram escutados, não se sentiam queridos, começaram a ser atraídos pelas palavras de Jesus. Jesus, ele acaba sendo morto, né, de acordo com a aprovação das autoridades judaicas e também das autoridades romanas, e o cristianismo se torna proibido. Cristianismo, deixando claro que é uma religião que começa a se configurar a partir dos ensinamentos de Jesus.
O termo Cristo, cristianismo, ele só surge algum tempo depois, mas serve para se referir aos ensinamentos de Jesus, que começam, apesar da proibição, ser ensinados meio que por debaixo dos panos, literalmente nos submundos do universo romano. O que eu estou querendo dizer? Como as pessoas eram proibidas de se manifestar abertamente, publicamente sobre o cristianismo, elas formavam grupos e se reuniam nas catacumbas, em lugares escondidos. Catacumbas eram os cemitérios romanos, vamos dizer assim. Os romanos tinham o hábito de enterrar os seus mortos em grutas subterrâneas, que escavavam espaços na parede e depositavam lá os corpos. E os cristãos começaram a se reunir nesses lugares e começaram ali a disseminar as ideias de Jesus. Quando Jesus morre, aqueles seguidores mais fiéis se espalham pelo mundo para divulgar os seus ensinamentos e começa a se configurar aí o que a gente chama de cristianismo. O que acontece, pessoal? Nesse cenário de crise imperial da Roma Antiga, um dos imperadores adota o cristianismo como religião oficial do império, porque ele observa que mesmo diante da proibição, o cristianismo acabou crescendo de um modo gigantesco, mesmo que diante dessa proibição. E aí, para tentar segurar um pouco as pontas, atrair um pouco a atenção da população, o apoio da população, esse imperador torna a religião cristã como a religião oficial do império. E é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Vamos ao quadro. Então, o Constantino, que é esse imperador ao qual eu me referi, que governou entre 306 e 337 depois de Cristo, nós estamos, portanto, no período do Baixo Império, ele passou a apoiar os cristãos. Já o Teodósio, que foi o imperador seguinte, olha só, ele fez uma das coisas mais radicais e mais influenciadoras da história ocidental. Ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Olha só, menos de 300 anos após a morte de Jesus, o cristianismo já era a religião oficial do Império. É um feito grandioso. Além disso, no ano de 395, o Teodósio ele fez uma ação agora de ordem política. Ele acabou dividindo o império em duas partes. Por quê? Porque o império estava muito grande, era muito difícil administrar. Então, ele divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Enquanto o Império Romano do Ocidente tem a sua capital em Roma, o do Oriente vai ter a sua capital em Constantinopla, cidade onde hoje fica a capital turca. E, nesse aspecto, Constantinopla, nesse período, era o centro administrativo e econômico do Império Romano. Então, a cristianização do Império e essa fragmentação política, elas foram fatores que contribuíram muito para a ruína do Império Romano. Porque, segundo alguns historiadores, quando Roma se cristianiza, ela deixa muitos fatores que uniam o Império Romano enquanto uma instituição sólida. Então, Roma, segundo esses historiadores, vai perdendo as suas características e, quando abandona a sua religião tradicional, que é uma religião politeísta, que tinha muita influência da religião dos gregos, isso acaba agravando ainda mais essas crises. E aí nós temos, então, outros fatores que devem ser citados como contribuidores dessa crise socioeconômica romana. E essas crises levam, lógico, o Império Romano à decadência. Então, entre esses aspectos que eu citei, o cristianismo e a divisão política do Império, nós temos ainda a expansão imperial. Olha só, por incrível que pareça, essa grande extensão que o Império Romano atingiu foi um dos fatores que contribuíram para a sua crise.
Por quê? Porque um grande império fica muito difícil de ser administrado e fica muito difícil de ser abastecido. Como eu falei para vocês, a estrutura econômica romana era uma estrutura escravocrata. Então, para você conseguir mais mão de obra, você precisa crescer mais e conquistar mais povos e submeter esses povos à escravidão. Então, quando nós temos essa crise da expansão, nós temos também a crise do escravismo, que contribui para aquilo que eu falei para vocês, que foi o colonato. Além disso, há uma grande influência política do exército que contribui para essa crise também. Os militares romanos, que adquiriram grande poder ao longo da história, eles passaram a disputar cada vez mais o poder central. Isso acabou abalando um pouco as estruturas políticas de Roma, que eram muito sólidas e muito bem organizadas. Um outro fator de crise foi o regime do colonato, decorrente, sobretudo, dessa crise do escravismo, como eu falei para vocês. Nós temos um fator muito importante também, que são as invasões germânicas do Império Romano, que começaram a partir do século V depois de Cristo, né? Alguns desses povos que viviam fora do limite da fronteira, eles queriam participar do mundo romano ou destruir o mundo romano, né? E eles eram chamados de germânicos porque os romanos identificavam o território que ficava ao norte, acima do Império Romano, de Germânia. Então, este é um termo um pouco mais correto para se referir aos povos que invadiram o Império Romano, né? Atribuído à sua região. Mas vocês já devem ter ouvido falar desses povos por um outro nome, né? Os povos bárbaros que invadiram Roma. Esse termo não é muito mais utilizado pela historiografia, porque, de certo modo, ele é preconceituoso. Porque os romanos chamavam de bárbaros aqueles que não falavam a sua língua, que não falavam o latim. Mas hoje a historiografia se refere a esses povos como povos germânicos e, mais ainda, particulariza dando nome a cada um desses povos invasores. Esses povos germânicos, eles acabaram fazendo um estrago no mundo romano, né? E transformando radicalmente o estilo de vida em Roma. E eles vão substituindo gradativamente as instituições romanas pelos seus costumes, que vão caracterizar depois a Idade Média, né? A Idade Média é um período da história baseada, sobretudo, nas leis, nos hábitos, nos costumes dos povos germânicos. E um último fator também foi o início da servidão rural. Ou seja, aquela relação por meio da qual o camponês, o trabalhador rural, ele se tornava dependente e preso às terras de um senhor, por obrigações jurídicas, né? Como ele não dava conta de se manter sozinho, ele sempre se voltava para alguém mais poderoso. E essas invasões germânicas, elas podem ser melhor visualizadas aqui neste mapa, né, que eu apresento a vocês para nós termos uma dimensão da quantidade de povos e como eles se organizaram invadindo aí o território do Império Romano. Então nós temos os povos germânicos que habitavam esta região ao norte do Império e alguns povos invasores também provenientes mais da Ásia, como os ostrogodos. Então esses povos, a partir do século V, eles começam a invadir o que a gente chama de território imperial romano. E nesse processo de invasão, eles começam também a acabar com as estruturas políticas e sociais dos romanos e a inserir as suas próprias estruturas. Então, olha só, povos ao norte vão invadir a chamada Britânia aqui e impor o seu modo de vida. Nós temos os vândalos, reconhecidos como um povo estrangeiro, invasor bastante violento, né? Que tinham o hábito de saquear e destruir as cidades por onde passavam. Os visigodos também, que causaram grande destruição à capital romana, e aos poucos esses povos foram se impondo, até nós chegarmos no limite,
né? No século V, os germânicos já haviam se instalado em vários pontos estratégicos do Império, saqueado Roma. Vejam só, Roma, que foi por tanto tempo, quase 1000 anos, a capital de um vasto território e bastante poderosa, foi saqueada por esses povos germânicos. E os chefes germânicos que compunham as forças militares romanas, esse é um detalhe muito interessante, porque o exército, como precisava ser cada vez maior para tomar conta de um território tão grande, ele passa a agregar também dentro dos seus batalhões alguns desses povos germânicos, né, que passam a compor então os quadros do exército. Então eles começam a ter maior poder. Até que, no século V, o último imperador romano, o Rômulo Augusto, esse que aparece ajoelhado aqui, ele está entregando a coroa a um líder germânico, o famoso Odoacro. Isso aconteceu em 476 depois de Cristo, né? Essa abdicação da coroa do Império Romano por Rômulo Augusto e a entrega dela para o Odoacro, e esse fato ele é tido por alguns historiadores como um marco do fim do Império Romano do Ocidente, como um marco do fim da Idade Antiga e como um marco do início da Idade Média. Alguns historiadores, pessoal, contudo, não concordam com isso. Eles acham que a Antiguidade ela vai um pouco mais além, né? E por isso esses historiadores que discordam, eles usam o conceito de antiguidade tardia, que é um conceito que vai ser explicado no último vídeo da nossa teleaula, tá? Então, problematizando esta questão, você poderá mostrar como todo evento histórico de grande impacto, mesmo os mais recentes, apenas podem ser explicados por meio da associação de diversas hipóteses. Então, o que essa situação problema 3 ela quer nos dizer é o seguinte: como vocês observaram, eu apresentei vários fatores que contribuíram para o fim, para o declínio do Império Romano. E aí, vários historiadores ao longo do tempo elegeram um desses fatores como sendo o principal. Então, como o nosso livro didático destaca, alguns historiadores disseram que a cristianização do Império foi o principal fator de declínio. Outros que a crise do sistema escravista foi a principal causa. O que essa situação problema está dizendo a vocês é o seguinte: nós só conseguimos perceber com mais propriedade o fim desse grande império que marca a transição da Antiguidade para a Idade Média se nós juntarmos esses elementos, agregarmos esses elementos, para aí sim compreendermos um pouco melhor, porque a queda do Império Romano não acontece do dia para a noite, é uma coisa gradativa, acontece aos poucos. Para vocês terem uma ideia, esse exemplo de que germânicos eram agregados aos quadros do exército romano é uma prova disso, né? De uma coisa que foi sendo feita gradativamente. Então, só observando esses aspectos, só atentos a essa multiplicidade de fatores, é que a gente consegue compreender melhor a queda deste famoso Império Romano. Então, agora eu quero que vocês acompanhem o próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então, dito isso, eu quero apresentar para vocês uma provocação, uma pergunta que nós vamos deixar ao final dessa aula. Vamos ao quadro. A pergunta é: qual a importância do estudo dos antigos romanos para a sociedade contemporânea?
Olha, pessoal, assim como os gregos que nós vimos na aula passada, os romanos eles são importantes, sobretudo pelo legado e pela herança que eles deixaram, inclusive para nós hoje em dia, né? Vários períodos históricos posteriores à antiguidade buscaram, inclusive, resgatar os valores, as características dessa antiguidade clássica, ou seja, da antiguidade que se refere aos gregos e aos romanos. Depois da Idade Média, por exemplo, um período muito rico chamado de Renascimento, tentou resgatar esse espírito da antiguidade. Então vejam só, depois de tanto tempo, os gregos e os romanos, que são vistos por alguns teóricos como o berço da civilização ocidental, questão que nós já problematizamos na aula de hoje, são fundamentais para a contemporaneidade justamente pelo legado que nos deixaram. Então os gregos no campo da política, no campo da arte, no campo da filosofia, entre tantos outros, né, no universo da matemática, com os pitagóricos, por exemplo, e os romanos, sobretudo no campo do direito, da organização da vida política, da vida pública, eles também acabaram nos deixando um legado fundamental, que é parte importante do nosso estilo de vida, que se configurou mais de 1000 anos depois. Então, para finalizar, nos encaminhando no final da aula, eu quero mostrar para vocês agora alguns dos livros, algumas das obras que contribuíram para eu preparar esta aula de hoje. Eu gostaria de destacar esse primeiro livro, chamado Estudos de História da Cultura Clássica. Esse livro, que na verdade são 2 volumes, o volume 1 fala dos gregos e o volume 2 fala dos romanos, é um livro muito, muito bom. Ele foi escrito pela Maria Helena da Rocha Pereira, uma historiadora portuguesa, e no caso do volume 2 de Roma, ele apresenta uma série de valores que guiavam a vida pública dos romanos. É um livro muito interessante. Depois, os 100 textos de história antiga, organizado pelo Jaime Pinsky. Esse é um livro também importante para professores levarem em sala de aula, porque ele apresenta textos de época que podem ser problematizados e trabalhados com os alunos. O livro que eu mostrei para vocês na aula de hoje, que de certa maneira serviu como base para o nosso livro didático, o História Antiga, escrito pelo Norberto Luiz Guarinello. O Dicionário de Política, escrito por Norberto Bobbio, que ajuda a clarear um pouco alguns conceitos bem complicados desse mundo da política. E o Dicionário de Conceitos Históricos, escrito pela Kalina Vanderlei Silva e pelo Maciel Henrique Silva. É um livro muito bom também, que problematiza vários conceitos históricos que foram trabalhados na aula de hoje e nas outras aulas. Esse livro aqui, Grécia e Roma, é um clássico brasileiro sobre a Antiguidade Clássica. O historiador Pedro Paulo Funari, que é um dos mais famosos estudiosos da Antiguidade no Brasil, ele escreve esse livro que é muito importante para a nossa historiografia, e é um livro fácil, gostoso de ler também, que apresenta as características gerais de Grécia e de Roma, recomendo. Depois nós temos o pequeno livro das grandes ideias, que fala sobre economia, já que eu apresentei para vocês alguns dados econômicos na aula de hoje. Temos este clássico do Perry Anderson, chamado Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Livro que eu acabei repetindo aqui em outra edição. Temos um livro do historiador brilhante também chamado Paul Veyne, que é um livro que aborda esse aspecto do cristianismo, da cristianização do Império Romano, chamado Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Temos o livro Pão e Circo, também do Paul Veyne, que aborda esses aspectos culturais e a importância dos espetáculos públicos no cenário romano. Outro livro do Pedro Paulo Funari, A Vida Cotidiana na Roma Antiga, esse fala só de Roma, é um livro muito legal também, é um livro básico, de leitura básica para historiadores. O livro de literatura clássico, Eneida, escrito pelo Virgílio, esse livro que está para a história romana, assim como a Odisseia e a Ilíada estão para a história grega, e dois das produções cinematográficas que eu citei. O famoso filme Gladiador, e essa série, que só tem 2 temporadas, mas que é
fenomenal, é fantástica. Foi a série mais cara já produzida pela história da TV, né? E por isso também ela possui bastante qualidade nas representações. Então eu recomendo essa série chamada Roma, tá? Que tem 2 temporadas. Ela mostra aí de um ponto de vista muito interessante a passagem da República para o Império. Mostra o assassinato de Júlio César, mostra a ascensão de Otávio ao poder, mostra a relação do Marco Aurélio com a Cleópatra lá no Egito. Muito, muito interessante, né? Se vocês assistirem ela, muitas das coisas que eu falei aqui vão ficar bem claras na cabeça de vocês. Pessoal, finalizo a aula de hoje por aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa jornada, nesse curso de História Antiga. Espero que tenha sido produtivo para vocês. É claro que muitos dos conhecimentos que nós adquirimos aqui nessa jornada não se encerram aqui, né? Eles vão crescendo, se assimilando a outros no decorrer da jornada de vocês, da vida de vocês. Agradeço muito e deixo vocês com o vídeo institucional de encerramento da nossa teleaula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Uma antiga lenda permeia o nascimento de uma das mais icônicas cidades da história. Segundo a lenda, Réia Sílvia, filha do rei Numitor, deu à luz 2 filhos de Marte, o deus da guerra, Rômulo e Remo. Amúlio, tio de Réia, destronou o rei Numitor, e ela, temendo por seus filhos, lançou as crianças nas águas do rio Tibre. Os meninos se salvaram e foram criados por uma loba. Depois de crescidos, voltaram para destronar Amúlio, e como recompensa, puderam fundar uma cidade às margens do Tibre. Em uma briga entre os irmãos, Rômulo acaba matando Remo e fundando a cidade de Roma. Embora essa seja uma lenda sobre as suas origens, a verdade é que o Império Romano é parte indispensável da história antiga e nos leva a conhecer conceitos importantes como a própria ideia de império. No princípio, imperium consistia no poder de comandar as tropas concedido a Otávio Augusto após suas vitórias contra os demais membros do Segundo Triunvirato, Lépido e Marco Antônio. Otávio Augusto acumulou cargos honoríficos, se tornou defensor da República Romana e chegou a ser declarado príncipe, o primeiro cidadão, dando início ao período conhecido como Império Romano. Outro conceito histórico presente na história romana é o conceito de escravidão. Devemos ter ciência de que a prática escravocrata entre os romanos era bastante distinta da realizada no período moderno. Em Roma, a forma mais comum de se obter escravos era a guerra de conquista, com a captura de cativos dos povos vencidos. Diferente da escravidão negra, predominante no período moderno, em Roma havia escravos das mais diversas regiões do Império. Nos momentos finais do período imperial, a prática do colonato, relação em que o homem se sujeitava ao outro trabalhando em suas terras em troca de proteção e abrigo, fez com que a escravidão no Império Romano diminuísse. O último conceito que podemos analisar pela história romana é o de antiguidade tardia, popularizado pelo historiador Peter Brown. A principal característica do conceito de antiguidade tardia é enfatizar como a passagem do período antigo para o medieval não foi uma ruptura absoluta, mas uma lenta transição, caracterizada por uma série de continuidades. O conceito busca mostrar como a deposição do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, em 476 d.C., não representa o fim abrupto da antiguidade. Ele sugere que a transição entre o mundo antigo e o mundo medieval deve ser entendida como um longo processo, que tem início na ascensão do primeiro imperador cristão, Constantino, e término na expansão do Islã. Esse recorte temporal marca aproximadamente o período de 300 a 800 d.C. A partir daí, tem início um novo período na história. Mas isso é assunto para outro dia, porque por hora eu fico por aqui. Até a próxima!